Olá, eu sou o professor Inácio de Araújo e estou aqui no curso A Prática da Avaliação Formativa em Favor de uma Aprendizagem Significativa para tratar do módulo Panorama Histórico e Formas de Organização das Avaliações Externas. Sobrinho nos traz que o campo conceitual da avaliação é constituído historicamente e, como tal, se transforma de acordo com os movimentos e as mudanças dos fenômenos sociais. Pois bem, é isso que veremos a partir de dois marcos que antecederam o princípio das gerações da avaliação que temos hoje. O primeiro marco, a partir de Howe e Mann, no ano de 1845, quando, a partir da prática de coleta de dados para a implementação de políticas públicas, utilizou exames escritos para comparar escolas e para justificar o afastamento de diretores que se opunham ao programa de eliminação de castigos físicos. O segundo marco se estabelece no período de 1887 a 1898, quando Joseph Heath utiliza-se de testes para verificar a influência do tempo dedicado a exercícios no processo de alfabetização em escolas diversas. Esses testes acontecem em caráter experimental e quantitativo, procedimento até então inédito na educação da época. O que se observa a partir destes dois marcos é a implementação de um sistema de testagem com instrumentos objetivos padronizados, estruturado a partir do score dos estudantes, cujo foco está na eficiência dos programas educacionais. Assim, em 1900, Edward Thorndike inicia o movimento dos testes educacionais padronizados. O intuito central deste movimento era verificar a possibilidade de se medir as mudanças nos seres humanos a partir das perspectivas dos comportamentos e atitudes. Assim, na educação, surge a possibilidade de medir habilidades e aptidões dos estudantes. Dessa forma, a avaliação passa a ter o significado de testes. Essa época, então, compreendida de 1845 até 1930, é a época do survey, onde temos o uso de diferentes critérios, como taxas de aprovação e evasão, entre outros, para medir a eficiência do professor e da escola. Temos também o desenvolvimento de diversos tipos de testes objetivos, referenciados a objetivos, que culminaram na implementação de testes referenciados a normas, onde as porcentagens dos estudantes aprovados nos testes tornaram-se critérios para medir e julgar tanto a eficiência dos professores como das escolas. Dessa forma, fica evidenciado o foco no desenvolvimento de metodologias para medir a eficiência dos professores, construir instrumentos e definir padrões que possibilitassem a mensuração do grau de eficiência tanto das escolas como dos sistemas educacionais. A partir destes dois marcos, temos um intenso movimento de reflexão e desenvolvimento de concepções e conceitos acerca das avaliações. Temos então, em 1900, a primeira geração da avaliação, que ficou definida como avaliação como medida. Em 1930, temos a segunda geração da avaliação, que ficou conhecida como avaliação como descrição. Em 1960, temos a terceira geração da avaliação, que ficou conhecida como avaliação como juízo de valor. E em 1990, temos a quarta geração da avaliação, conhecida como avaliação como negociação e construção. No Brasil, alguns pressupostos teóricos e metodológicos se constituíram a partir da década de 1960. Para isso, três marcos são fundamentais. O documento construído em 1960 por Hagan, intitulado Modern Elementary Curriculum, que foi traduzido no Brasil em 1964, o documento escrito por Fleming em 1963, intitulado Curriculum for Today's Boys and Girls, traduzido no Brasil em 1970, a tradução e divulgação da obra de Ralph Tiller e a divulgação de manuais de currículo como o de Taba, ainda em língua espanhola, no ano de 1974. A característica central de tais marcos e documentos partiam da descrição e caracterização das etapas do planejamento curricular e da avaliação com caráter de controle de seu desenvolvimento. A partir da década de 1970, temos um grupo de autores que influenciaram de forma significativa toda a concepção que temos da avaliação em nosso país. Dos Estados Unidos, temos Ausubel, Novak, Hanesian.
Bloom, Raschen e Madaus, Ebel, Fleming, Gronald, Popin, Hagan, Taba e Tiller. Do Brasil, temos autores como Medeiros e Viana. Além destes, temos alguns manuais de planejamento de ensino que foram amplamente divulgados no país na época, dos quais destacam-se o Manual da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o manual escrito por Turra. Como síntese desses autores, destaca-se a definição da avaliação em relação à ênfase, ao alvo e ao objeto. Sobre a ênfase, característica básica, defendiam a importância dos procedimentos de coleta, da organização dos dados, da interpretação dos dados de desempenho dos estudantes, do julgamento do desempenho dos estudantes e da avaliação centrada em objetivos educacionais fixados. Acerca do alvo, finalidade da avaliação, defendiam a importância do julgamento, da apreciação do grau de satisfatoriedade dos resultados obtidos. Acerca do objeto, foco a ser avaliado, divergiam acerca do estudante, do indivíduo e do fenômeno educacional. Sobre a natureza da avaliação, estes autores traziam a importância da característica da mesma, e nesse sentido, destacavam a relação avaliação-medida e as etapas da avaliação, que se constituíam a partir da definição dos objetivos, da seleção dos procedimentos de avaliação, do julgamento da avaliação em si, da organização do processo instrucional e da retroalimentação do processo de tomada de decisões. Acerca dos pressupostos, defendiam uma avaliação contínua, compatível com os objetivos propostos, ampla e que deveria conter uma diversidade de formas de procedê-la. Acerca de suas funções, ressaltavam a importância do diagnóstico, da retroinformação, do favorecimento do desenvolvimento individual, da facilitação do processo de autoconhecimento do estudante e da possibilidade da autoavaliação e da heteroavaliação. Em relação aos procedimentos da avaliação, os meios utilizados para a obtenção de dados, estes autores defendiam principalmente a testagem, o autorrelato e a observação. Em relação à comunicação dos resultados obtidos pela avaliação, era unânime a defesa acerca de uma avaliação em termos compreensíveis aos estudantes, pais e comunidade escolar. Já na década de 1980, temos 3 autores que se destacaram no cenário nacional ao discutir a avaliação educacional. São eles Carlos Cipriano Lucchesi, Jussara Hoffmann e Philippe Perrenot. Para isso, esses 3 autores pautaram-se numa série de teorias de avaliação, das quais vale destacar a avaliação por objetivos, a avaliação pelo sucesso, a avaliação por contrato e a avaliação formativa. Lucchesi defende a avaliação da aprendizagem como ato amoroso. Contrapõe-se à pedagogia do exame, ao autoritarismo, a hierarquizações, a solução de testes e provas, a submissão e a reprodução social. Nesse sentido, para ele, a avaliação é um ato acolhedor, integrativo e inclusivo. Para Hoffmann, a avaliação deve ser mediadora. Nesse sentido, é preciso conhecer o estudante, manter uma relação dialógica constante com ele, utilizar-se de questões implicantes e provocativas e ter como foco o desenvolvimento da autonomia moral e intelectual do estudante. Para Hoffmann, a avaliação praticada pelos professores é um reflexo do modelo de avaliação vivenciado por eles enquanto educandos. Por isso, as avaliações são autoritárias, sentencivas e classificatórias. Assim, para defender a avaliação mediadora, Hoffmann esclarece que a avaliação deve estar sempre a serviço do estudante. Para Philippe Perrenot, a avaliação funciona como regulação das aprendizagens. Nesse sentido, o professor deve estar atento à clarificação de termos, critérios de sucesso e objetivos para o estudante, de forma a favorecer o desenvolvimento de mecanismos de autoavaliação e autorregulação. Dessa forma, o foco da avaliação deve estar na correção de rotas com retroações sistemáticas, ou seja, com feedbacks formativos. Acerca das avaliações em larga escala externas à escola, é importante compreendermos que até a década de 1980, o estudante era responsabilizado pelo fracasso escolar. E a partir dessa década, o estudante não é mais o único culpado pelo fracasso escolar. Assim, a avaliação em larga escala passa a ser utilizada enquanto instrumento diagnóstico para aferir o desempenho escolar a partir de habilidades ou descritores,
compreendidos como essenciais para cada componente curricular das respectivas etapas de escolaridade avaliadas. Nesse sentido, dentre os objetivos da avaliação em larga escala destaca-se a busca pela melhoria da qualidade no ensino, o planejamento educacional e a verificação da eficácia das políticas públicas, o ponto de apoio no planejamento pedagógico e na gestão educacional, a construção de indicadores educacionais e a implantação e elaboração de políticas públicas do sistema de ensino. Portanto, a interpretação que os professores trazem e fazem dos resultados e da avaliação em larga escala em si passam a ser fortes indicadores para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas adotadas por eles para, no percurso formativo, favorecer a ampliação, sistematização e consolidação das aprendizagens previstas nos currículos. Assim, como aspectos pedagógicos da avaliação em larga escala em sala de aula, temos o diagnóstico pontual, a coerência pedagógica e os modos de pensamento, entre outros. É importante reconhecer que a avaliação externa não termina com a divulgação dos resultados das provas e indicadores. Ela continua à medida que envolve a sociedade, escolas, comunidades e poder público nos debates sobre esses resultados, e a partir disso, abrindo caminho tanto para adensar e dialogar com as avaliações internas realizadas no âmbito das escolas, do projeto pedagógico e da ação educativa, quanto no âmbito das secretarias de educação, das diretrizes da política educacional. Assim, ao pensarmos a avaliação em larga escala, devemos ter a clareza de que o foco pedagógico deve estar sempre na construção das aprendizagens. Assim, para trabalharmos com a avaliação em larga escala, precisamos ter a certeza de que o foco pedagógico deve estar sempre na construção das aprendizagens. Portanto, ao trabalharmos com a perspectiva da avaliação formativa, muito mais importante que sua quantificação são os dados e informações diagnosticadas e as múltiplas possibilidades de implementação de práticas pedagógicas a serem desenvolvidas com base nos perfis de nossos estudantes. Obrigado e até a próxima.